E será que Velozes e Furiosos 9 é o melhor filme da franquia Velozes e Furiosos? Ou será que é um dos piores? Vem comigo que hoje eu vou trazer a minha opinião sobre o filme Velozes e Furiosos 9. Velozes e Furiosos 9, mais novo filme da franquia Velozes e Furiosos, está entre nós. E eu queria começar essa crítica falando das coisas boas que esse filme tem. Primeiramente, eu queria falar da trilha sonora. Eu sei que isso não vem desse filme, e sim da franquia como um todo. Velozes e Furiosos é uma franquia que tem uma trilha sonora muito boa e bem única, porque ele consegue fazer com que as músicas sempre conversem muito bem com o que está acontecendo em tela. Eu até admito que eu já achei que antigamente as músicas conversavam muito mais na época que o filme realmente focava mais em corrida e tal. Mas mesmo assim, as músicas são muito boas e elas funcionam perfeitamente, tanto pro filme, nas cenas que estão acontecendo, como fora dele. Você consegue ouvir facilmente a playlist de Velozes e Furiosos, qualquer um deles, e até o 9, tranquilamente fora do filme, que ela vai funcionar bem porque são músicas muito boas de se ouvir. Além disso, eu também queria elogiar uma grande ideia que esse filme tem, que foi mostrar, antes de tudo que a gente já viu, mostrar a infância do Dom com o seu irmão. Eu gostei muito dessa parte. Foi pra mim a melhor parte do filme. Tanto no começo, como a gente vê o que aconteceu com a família dele, com o pai dele, e como esses flashbacks estão sendo colocados durante o filme, que a gente vai vendo mais sobre a dinâmica desses irmãos e vai entendendo um pouco mais deles. Mas aí já acabam os pontos positivos do filme. Eu digo mais, esse ponto que eu acabei de elogiar, ele funcionaria perfeitamente bem como se fosse um filme solo. O que eu quero dizer com isso? Se eles fizessem, por exemplo, um filme contando essa história do Dom com o irmão dele, toda essa dinâmica lá atrás, mostrando a origem deles, assim como essa própria franquia já fez com Hobbs e Shaw, que era um filme Velozes e Furiosos, mas que não fazia parte da franquia principal, eu tenho certeza que seria um filme muito bom e muito interessante de se ver, tanto pela parte da corrida, pela dinâmica, mas infelizmente eles resolveram fazer um outro tipo de filme. E toda essa parte que realmente é legal de se ver do filme, essa parte mostrando o passado do Dom e do irmão dele, acaba sendo um pequeno momento de um grande roteiro bagunçado e complicado. Porque, vou ser sincero, no meio de tanta coisa que acontece nesse filme, essa coisa que eu acabei de elogiar é uma coisa muito pequena dentro de tudo que acontece durante o longa. E esse acaba sendo um problema. Até a melhor coisa que tem no filme acaba sendo até um pouco problemática, porque o filme não sabe explorar exatamente bem isso. Mas aí a gente entra no ponto do filme que eu queria falar porque eu não gostei desse filme. Quando você faz um filme como esse, você deixa claro que a história não é importante. E eu não estou falando isso com uma crítica negativa, porque é o seguinte, vários filmes que a gente conhece desde sempre entendem que a sua história não é o ponto principal para o filme funcionar. Às vezes, esse tipo de filme vende que a história é só uma desculpa para o filme acontecer. E é isso que Velozes e Furiosos faz. Só que o problema é o seguinte, quando você chega para o seu público e deixa claro que a história é só uma desculpa para o filme estar existindo, você tem que fazer exatamente com que todo o resto do seu longa funcione muito bem. Então beleza, a história não é importante, mas a comédia tem que ser muito boa, as cenas de ação tem que ser muito boa, os personagens tem que ser cativantes a ponto de você querer ver mais daquela aventura. E nada disso acontece aqui em Velozes e Furiosos 9. Vamos começar falando um pouco sobre os personagens. Eu não acho os atores de Velozes e Furiosos tão ruins como as pessoas falam. Assim, eles não precisam fazer nada para ser premiados, mas eles são atores que já conhecem muito bem seus personagens. Vale destacar que eles já têm uma química porque eles trabalham juntos há bastante tempo dentro dessa franquia. Então, eles, em questão de ator, eles até conseguem ter uma química em alguns momentos, com cenas até bem deslocadas, mas os personagens nesse filme, pra mim, principalmente, eles estão bem aleatórios, pode-se dizer assim. Parece que cada um tem uma função muito aleatória dentro desse filme. Parece que algumas coisas não conversam, algumas cenas são muito forçadas, principalmente envolvendo o personagem do Roman, porque ele é um personagem que a comédia dele parece que é um pouco deslocada dentro desse filme, porque eles querem forçar algumas cenas para ele sempre fazer piada que nem sempre funcionam. Eu também tenho um problema dessa parte dos personagens, porque como eu falei, eu acho que o mais cativante entre os personagens desse filme é o Dom. Ele é o cara que é o que mais consegue fazer ter um pouquinho mais de interesse pela história. Mas todo o resto não. Isso é muito ruim, porque a história já não é interessante. Os personagens em volta dele também não conseguem fazer com que a história seja interessante. Já viram um outro problema muito grande aqui.
E outra coisa, não é porque eu tô falando que a história em si é esquecível que ela pode ser ruim, e a história aqui é ruim. Mas eu vou deixar isso pra falar mais pro final do vídeo. Depois dos personagens, a gente tem que falar do humor, que eu já falei que pra mim não funciona muito bem. Tem momentos específicos que eu ainda acho que o humor consegue funcionar, mas são muito poucos. E aí a gente chega na pior coisa do filme, na minha opinião, que é a ação. O filme, ele foca muito na ação. Ele praticamente quer fazer com que o filme não tenha poucos diálogos e foque em interação o tempo inteiro. A sequência inicial, a primeira meia hora de filme, é praticamente só ação sem parar. O problema é como é feita a ação. Porque é o seguinte, se esse filme fosse lançado há 10, 15 anos atrás, eu tenho certeza que todo mundo acharia a ação desse filme ótima, como foi... mas hoje em dia não tem mais como aceitar esse tipo de ação, porque surgiu uma certa fama e moda dentro dos filmes de Hollywood, que são os filmes feitos por outros tipos de diretores, que têm uma outra visão sobre os filmes de ação, principalmente envolvendo o filme John Wick, onde a ação ela é muito mais realista, ela é muito mais impactante, ela é muito mais divertida de se assistir. Tudo que não acontece em Velozes e Furiosos. A ação de Velozes e Furiosos, ela é tão exagerada em alguns momentos, e esse não é o problema, mas o CGI em volta dela é tão ruim que volta e meia você vê que parece que são bonecos de CGI pulando por um carro e outro. Tem hora que você não sabe a diferença entre realmente aonde os atores estão atuando ali, porque parece que tudo nesse filme é CGI. Em cena de ação, em cena parada, em cena que é pra criar só um cenário, tudo é CGI e CGI mal feito. CGI que não funciona e que tira completamente o público da ação. Vale destacar mais uma coisa. Existe uma coisa que é o seguinte, quando você faz tudo demais, acaba que você acaba perdendo isso. Se você tem um filme de terror e você mostra muito aquele monstro que tem naquele filme, com certeza no final do filme, o impacto dele vai ser muito menor, e você não vai sentir mais medo dele. Quando você assiste um filme de comédia e tudo vira comédia, tudo é humor, o tempo inteiro comédia, sarcasmo, quando você chega numa ponta do filme, você já enjoou do filme, porque tem muita comédia. E em ação, vale a mesma coisa. Se o seu filme não tem tempo pra parar, respirar, tentar desenvolver os personagens, só ficar em ação, 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 chega um ponto do filme onde você cansa. Você não pensa mais, que legal, vamos chegar agora pra ver ação. Seu pensamento é simplesmente, por favor, filme, acabe, eu não aguento mais. E é exatamente isso que acontece em Velozes e Furiosos 9. É tanta ação repetida, tanta ação sem impacto, tem tanta ação nessa quantidade de filme e que não é bem feita, que quando chega, por exemplo, no terceiro ato, que poderia ser uma ação super interessante, você já tá pensando, eu só quero que esse filme acabe. Então a ação também não funciona muito bem. Só queria destacar uma coisa de roteiro nesse filme, que é uma cena envolvendo um diálogo entre a personagem da Charlize Theron com o vilão do filme, eu não estou falando do John Cena, eu estou falando do outro, que é muito ruim. É um diálogo sofrível de se ver, onde eles comparam Star Wars com o momento que eles estão vivendo ali dentro do filme, e é muito ruim. Falando um pouco sobre a história, como eu falei, a história, ela não precisa ser o principal do filme se todo em volta funcionar, desde que a história, pelo menos, ela de certo modo consiga fazer com que ela seja funcional. E eu acho que eles inventaram algumas coisas aqui que poderiam ser um pouquinho menos. Como, por exemplo, a cena do espaço. Isso tá no roteiro e é uma das cenas horríveis, por causa de CGI, por causa de tudo. É uma cena que não faz sentido existir, não precisava ser daquele jeito, e é uma cena do espaço que é muito mal feita. E o roteiro faz com que muitas vezes isso aconteça. E a história do filme quer levar para esse caminho. Parece que Velozes e Furiosos, a cada filme, ele quer ser maior, e esse é um problema. Às vezes, se ele fizesse um pouquinho menor, aventuras um pouco mais contidas, o filme seria muito melhor e muito mais condizente com todo esse universo, fazendo até com que os personagens, a história e tudo envolvendo fosse muito melhor. Assim como essa franquia já fez várias vezes anos atrás. Concluindo, Velozes e Furiosos 9 eu tenho certeza que vai agradar muito os fãs mais ferrenhos da franquia. O próprio diretor, sabendo que ele quer pegar esse público como certeza que vai gostar, ele trouxe várias referências que nem eram necessárias para dentro desse filme, que é pro fã gostar, pro fã se identificar. E nisso eu acho que os fãs vão adorar o filme. Eu pensando como um filme, eu acho que ele não funciona de modo nenhum, porque ele é um filme que as coisas boas são diluídas no meio de um roteiro confuso e mal feito, com uma ação que não funciona, humor que não funciona, os atores fazem o que podem, com personagens que não são bem desenvolvidos. Tem personagem dentro dessa franquia que desde o, sei lá, quinto filme não tem um desenvolvimento, é a mesma coisa. E eu acho que isso faz muito falta. Pra mim esse filme foi fraco em quase todos os sentidos. E por isso que eu fecho Velozes e Furiosos 9 com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Velozes e Furiosos 9? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.